E aí, pessoal? Beleza. De volta para mais um Deep Dive aqui com a gente. Isso aí. Mergulhando fundo, como sempre. Isso aí. E mais um tema fascinante no mundo dos negócios e das finanças. E hoje a gente vai se aprofundar no assunto que, vamos combinar, a gente gosta muito de encarar, né? Os sinais de alerta, as bandeiras vermelhas de que uma empresa pode estar em apuros financeiros. Mas entender esses sinais, saber decodificar essas mensagens, pode ser a diferença entre reagir a tempo e evitar uma crise maior ou simplesmente ser pego de surpresa, né? Com certeza. E para nos guiar nessa análise, a gente tem a ajuda, as sacadas do professor Marcelo Alvim. Que fera. Fera, né? Expert em reestruturação de empresas, sabe tudo de valuation e principalmente entende como criadores se comportam quando a coisa começa a feder. Né? Exato. Então, vamos lá. Quais são os sinais, os primeiros sinais que o professor Alvim destaca para a gente ficar de olho? Bom, ele começa falando da performance operacional da empresa. Se a empresa está patinando, né? Entregando resultados abaixo do esperado por mais de um trimestre, já acende uma luzinha amarela. Não é só um mês ruim, né? Uma coisa consistente. Exatamente, consistentemente ruim. Porque pode ser um sinal de que tem problemas mais sérios, né? Estruturais. E não só uma questão conjuntural. Tem um carro, né? Começa a falhar. No começo você ignora, mas se a falha persiste, você leva para a oficina. É isso aí. E essa oficina, no caso de uma empresa, pode ser uma análise mais a fundo das operações, né? Entender se tem gargalos de produção, se tem problemas de gestão, se os custos são descontrolados, enfim. Investigar a fundo para entender a raiz do problema. Faz sentido. E além do desempenho, ele fala também das mudanças repentinas. O que ele quer dizer com isso? Então, ele se refere tanto a mudanças internas quanto externas, né? Mudanças internas, por exemplo, uma troca de CEO repentina, uma reestruturação grande no time, mudanças externas, uma nova lei, uma crise no mercado, enfim, fatores que podem gerar um efeito dominó e impactar as finanças da empresa. É tipo, o chão se mexe, né? Exato. E a empresa se desestabiliza. E aí, como lidar com isso? Como se preparar para essa instabilidade? É aí que entra a importância de ter um bom planejamento estratégico, uma boa gestão de riscos, né? A empresa precisa se conhecer, saber quais são seus pontos fracos e se preparar para se adaptar rápido às mudanças. Legal. Então a gente viu o desempenho, mudanças repentinas e o caixa da empresa. O Qual a importância de ficar de olho ali no fluxo de caixa? O professor Alvim é categórico. O fluxo de caixa é o sangue da empresa. Se as previsões mostram que vai ter um rombo no caixa, um déficit que não tem como cobrir, a coisa fica feia, né? A empresa precisa de recursos para pagar as contas, para investir, para crescer. E quando o caixa começa a secar, quem são os primeiros a sentir? Geralmente, os primeiros sinais aparecem na relação com funcionários e fornecedores. Funcionários-chave começam a pedir demissão, buscam estabilidade em outras empresas. Ninguém quer ficar num barco que está afundando, né? Exato. E os fornecedores também começam a mudar de postura, né? Reduzem prazo de pagamento, exigem garantias, aumentam juros, enfim. A confiança na empresa diminui, isso se reflete nas condições de pagamento. É aquele efeito bola de neve, né? Cota. E os clientes? Os clientes como se comportam nesse cenário? Os clientes também percebem os sinais, né? Eles podem começar a atrasar pagamentos, diversificar fornecedores ou simplesmente cancelar pedidos, né? Ninguém quer correr o risco de ficar na mão se a empresa quebrar. Que aí vem a cereja do bolo. As dívidas, né? O professor Alvim fala bastante do impacto das dívidas no futuro da empresa. Sim, ele destaca que dívida vencendo em 12 meses, que ainda não foi refinanciada, é um problemão. Aumenta a pressão e a empresa precisa correr contra o tempo para encontrar uma solução. É uma bomba relógio. Falando em pressão, os credores também entram em cena nesse momento, né? Verdade. O que a gente precisa observar na postura dos credores. Ele lista alguns sinais importantes. Se o credor reduz o valor do empréstimo nos seus registros, se ele classifica o empréstimo como ativo problemático, se ele começa a mandar novos representantes para as reuniões, são tudo indícios de que a situação está preocupante. E quando a coisa chega nesse ponto, qual o papel dos consultores de reestruturação? Eles entram como negociadores, né? Buscando soluções para evitar a falência da empresa. Eles podem renegociar dívidas, vender ativos, buscar novos investidores, enfim. O objetivo é encontrar um caminho para a empresa sobreviver. Tipo, médicos tentando salvar um paciente em estado grave. Exatamente. Buscando alternativas, né? Para reverter o quadro. Para inverter o quadro. E o professor Alvim frisa que, mesmo em situações extremas, sempre há opções, né? Sempre tem. A chave é buscar ajuda o quanto antes, ter um plano e agir com rapidez, né? Com certeza. Então fica a dica, pessoal. Fiquem atentos aos sinais de alerta, busquem ajuda se necessário e, principalmente, não deixem as emoções dominarem as decisões, né? É isso aí. A gente está aqui para te ajudar a navegar nesse mar turbulento das finanças. E para saber mais sobre o trabalho do professor Alvim, acessem os sites www.marcelovonvinvaluation.com e www.quantifico.com.br. Até a próxima!
WhatsApp Bloggers. Não, é que assim, é pra aproximar,